O nosso convidado de hoje é o professor Dr. Roberto Dumas, professor de Economia do INSPER. É um prazer tê-lo conosco. É um prazer estar aqui novamente, doutor Cury. Prazer. Nos conte a sua avaliação, sua análise de como é o encerramento de 2021. Veja, é importante nós começarmos desde o começo. Claro. Por que nós chegamos nessa situação? O que aconteceu em 2020 e 2021 que ficou bastante evidente? A pandemia nada mais foi do que um choque de demanda e oferta. Sim. Todo mundo parou. Aqueles que queriam comprar e quem queria produzir. Quando começamos a voltar na produção, a voltar e abrir o comércio, aquela demanda reprimida, ela foi com tudo em cima da oferta. Mas todo mundo ficou em casa, até os países asiáticos. Então aquela demanda reprimida não teve encontro de uma oferta que estava suprida. Sim. Então você teve no mundo inteiro, inclusive no Brasil também, uma inflação de oferta. Sim. Subiu o preço do gás, subiu o preço do petróleo, subiu o preço do fertilizante por causa de uma crise energética, tanto na Europa quanto, por exemplo, o furacão Ida nos Estados Unidos, a crise energética na China por causa do carvão. Então tudo isso acabou subindo e pegou o Banco Central com uma taxa de juros aqui no Brasil de 2% ao ano. Pegou no contrapé, a inflação foi subindo, chegamos a quase a 11%. Ora, uma inflação de 11% come demais a renda do trabalhador. Então aí você começa a ver como é que nós estamos saindo em 2021, com a renda do trabalhador menor, e sabe qual é o problema? Subiu justamente o preço que afeta muito mais as classes C, D e E, que tem uma propensão marginal a consumir. Você fala, pera um pouquinho. Eu não consumo gasolina? Claro que a gente consome, graças a Deus, classe B consome gasolina. Você não consome etanol? Você não consome comida? Sim, mas acontece que a classe AB também consumia um pouco de hotel, turismo, e esses preços caíram. E a classe C, D, como ela não consome isso, ela foi impactada muito mais do que a inflação que mostra 11%. Então a gente estima, quer dizer, a gente não, o IBGE já falou que as classes C, D, E tiveram uma inflação não de 10, 11, mas de 20%. E isso bate no consumo, que bate nas vendas ao varejo. Volta e corta para o Banco Central. Como é que eu vou ajustar isso daí? Subindo os juros. Puxa vida, então eu vou prejudicar mais ainda a maneira de como eu vou entrar em 2022. Olha como nós estamos fechando em 2021, doutor Cury. Com uma renda menor, uma inflação 11% e o Banco Central querendo puxar juros até mais ou menos 12 ano que vem. Na prática, nós temos quebra da cadeia produtiva, que foi interrompida por vários motivos. Exato. Dentre os quais aqueles que foram colocados. Nós temos a perda do poder aquisitivo das pessoas, que caiu no mínimo 10%. Na verdade, em certos casos, bem mais de 20%, mas enfim, 10, 20, pouco importa. Teve a perda do poder de compra. E a oferta também totalmente desbalanceada, estrangulada. Conseguindo atender. E com o horizonte de que teremos menos gente com dinheiro para comprar bens, produtos e serviços. E com o horizonte de elevação de taxa de juros. Este é o resumo de 21. Exatamente. E como é que é o horizonte, ou o possível horizonte, que se vê para o ano que vem? Veja, como nós estamos fechando em 2021, é como nós vamos abrir em 2022. O que eu quero dizer? A inflação está 11%, nós estamos projetando que ela deva cair 5,1%. Só que ela não vai cair 5,1% assim. Ela vai cair 5,1% porque o Banco Central puxou a taxa de juros de 2% para 7,75%, 9,25% e, quiçá, vai beliscar os 11,5% a 12%. Por que vai cair? Porque vai ter um recuo na atividade econômica e todo aquele choque de oferta, por exemplo, petróleo, energia elétrica. Para que se puxa a taxa de juros? Para que, apesar de ser um choque de oferta, aliás, isso é uma discussão que todo mundo tem. Veja, não adianta puxar a taxa de juros, que é um choque de oferta. Eu não consigo mexer no preço do petróleo. É verdade, mas você consegue limitar a capacidade do comprador
de que o vendedor repasse esse aumento para toda a cadeia. Porque economia, no final, o que quer? Maximizar o bem-estar da maioria, não da minoria. Então vai ter gente com uma margem menor aí. Esse é o objetivo do Banco Central. Controlar a inflação e que nós já estamos esperando, provavelmente, ele vai furar a meta superior já em 2022. 2021 pode esquecer. Agora, o Banco Central já se pronunciou que em fevereiro haverá Já deve mais mais 1,5%. Provavelmente. Né? Quer dizer, foi oficialmente dito, pelas informações, que em fevereiro haverá um aumento de 1,5%, ou seja, hoje está em 10,25, já vai para mais 11,75, e aí deve dar uma parada, alguma coisa. Está 9,25 para 1,50, vai para 10,75, mas aí a questão de 0,25, as curvas de juros mostram que de 12 não passa. Bom, o quadro é de aprofundamento da crise. É isso? O quadro é de uma estagnação, recessão e inflação mais ou menos controlada. Então a gente vai falar um nome feio aqui, é estagflação. Para não dizer que vai ser uma recessão, que ainda está acontecendo, eu diria que no ano que vem o intervalo é cair meio ou subir meio. Eu estou mais propenso é que nós vamos cair de meio a 0,7. O PIB, o crescimento em 2022, em 2022, comparado a 2021. Comparado a 2021. Que já é um índice, um patamar menor do que nós tínhamos no passado. Sim, porque é Uma muito base falacioso. É uma base deteriorada? Porque é muito falacioso falar, mas nós crescemos 4,70. Não, mas isso é uma herança estatística. Eu estava no fundo do poço, subi, não significa que eu cresci. Estou passando de uma base muito depreciada. Sim. Então, você entrar, o que é herança estatística? Você pega 100, 100, 100 e 200. Você vai ver que, na média, vai dar 500 dividido por 4, tal, 125. Se eu não crescesse nada, o que é herança estatística? Se eu não crescesse nada em 2021, comparado com o quarto tri de 2020, nós teríamos um crescimento de 4,71. Para o senhor ter uma ideia como é calculado o PIB. Então, por exemplo, os mais desavisados falam, mas nós crescemos 4,70. Tecnicamente, não. Pela metodologia do IBGE, como se calcula PIB, sim. Só que, na realidade, o crescimento baseado no quarto trimestre de 2020 vai ser zero, se crescermos 4,70. Quando se fala da crise que nós estamos vivendo, é uma oportunidade para investimento internacional ou, em função de ser um ano eleitoral, os recursos internacionais estarão aguardando oportunidades na sua avaliação? Eu sempre gosto de pensar, não como economista, assim como fico olhando de fora, eu gosto de olhar de dentro. Sim. Como é que é olhar de dentro? Veja, se eu fosse um investidor internacional, eu fico pensando, eu falo, quem vai ser o próximo presidente? Eu não sei. Então, eu tenho medo, como investidor, vamos pensar assim, de colocar 1 bi, 2 bi, se eu não sei como é que vai ser as regras do jogo daqui a pouco. Ah, mas pode ser que coloque chinês. Bom, mas o investimento chinês já tem uma outra pegada. O investimento chinês também está querendo muito mais, claro, trazer dinheiro para o Brasil, mas ele quer exercer o sharp power dele. Então, veja, o que acontece? Finanças, você tem risco. Isso a gente sabe administrar. O que a gente não sabe administrar é incerteza. Então, se eu fosse investidor, eu falo, dá para a gente ficar calmo e esperar 2023 para ver como é que vai ser o cenário? Porque eu não sei como vai ser o cenário. Então, chegar e investir num leilão aqui e ali, claro, pode acontecer, mas não vai ser vamos arrebentar de investir. Isso, nem falar de investidor internacional, falar de investidor doméstico. Sim. Aí eu fico pensando, por que eu vou construir uma hidrelétrica agora, se eu não sei como é que vai ser o licenciamento daqui para frente, quem vai ser o próximo presidente? Isso me preocupa. Na sua avaliação, os precatórios, tudo que aconteceu com o precatório, já está precificado? É um calote, não é um calote?
Qual a sua análise profissional sobre o tema? É óbvio que é um calote. É óbvio. Olha, eu não esperava. Não, o senhor pode não estar esperando. Nós tivemos aí 50, 60 bilhões pago. A justiça falou, você tem que pagar esse ano, não tem dinheiro, só que aí é uma falácia, porque isso já entrou na minha dívida pública, você pode não pagar. Mas isso é um calote. E aí você começa a colocar limites para o próximo ano de quanto você pode, e eu vou empurrando esses precatórios com a barriga. E aí o que acontece? Já está precificado. O que acontece com o risco fiscal? Porque muita gente, sabe, doutor Tocuro, o pessoal fala o seguinte, mas o Biden faz isso, não dá o calote, mas ele faz uma política fiscal expansionista, por que o governo não pode gastar? Adoraríamos. Mas veja, quem acompanha a história, nós demos calote em 82, nós demos calote em 87, nós demos calote em 90 no Plano Collor, nós demos calote em 98 e demos calote e agora com a PEC dos precatórios, isso sem levar em consideração que de 1980 a 1994, eu sempre pergunto, as pessoas se equivocam, falam 1 bilhão, 2 bilhões, mas o total de inflação de 1980 a 1994, que é um calote, foi de impressionantes 12 trilhões percentuais. Isso é calote, meu Deus. Isso é calote. Então, como é que eu vou considerar? É aquela coisa, você está pedindo dinheiro no banco, mas olha quantas vezes eu dei calote. Então, o que mais me receia é que no ano que vem, ao ver que a economia não vai crescer, talvez nós possamos entrar em mais gastança, que ainda não está precificado, furando mais ainda o teto de gasto. E aquela coisa, quem financia a dívida pública sou eu. É o senhor, é a população. Não existe esse negócio Faria Lima. A pessoa fala, quem é o mercado? O mercado somos nós. Por quê? Nós somos os poupadores, o governo precisa de dinheiro, ele emite título público e fala, quem compra? Os bancos, sim, mas o banco compra, os fundos compram com o meu dinheiro. Então nós vamos pedir mais juro. Então o que acontece? O governo dá dinheiro de um lado, fazendo auxílio gás, auxílio emergencial, qualquer coisa, só que acaba tirando do outro que a taxa de juros fica mais alta. Você me dá o dinheiro, estou falando Brasil, você dá o dinheiro, eu pego esse dinheiro e reempresto para o governo. No final, é o efeito deslocamento, um economia chato. Não acaba adiantando muito. Você só piora a situação. Porque não, economia é a coisa mais simples do mundo, o problema é política. Chegamos ao final do nosso tempo, eu pediria as suas considerações finais. Pensando bem, porque no final das contas tudo é economia e tal, mas o que a gente poderia fazer como empresário? Olha, ano que vem é um ano desafiador. É um ano desafiador. Existem operações que alguns bancos podem fazer, existem operações, nem banco, mas vamos pensar, operações de mercado de capitais, desmobilizar. O que é desmobilizar? Porque tem muita empresa imobilizada e você tem alguma estrutura de mercado de capitais que você pode vender essa empresa ou vender esse parque industrial e alugá-lo. Ou seja, você limpa o seu balanço, paga as suas dívidas, fica com um balanço melhor. É importante que a gente sempre fala que a empresa tenha absolutamente consciência de qual é a missão dela. A missão dela, por exemplo, um transportador, que é uma transportadora, a missão dela não é se mobilizar e comprar caminhão. A missão dela é transportar. Então, alugue os caminhões para não se mobilizar e não se endividar no momento de aumento de taxa de juros. Nós queremos agradecer muito a sua participação, o seu brilhantismo e essa aula de economia sirva para muita gente. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!